Todos, meu nome é Marcos, sou estudante de engenharia e estou no quinto semestre. Hoje irei apresentar meu caderno técnico de estradas, vias de transporte. No slide 4 temos a situação do terreno, onde mostra detalhadamente onde irá ficar a implantação do aeroporto e a rodovia. O local escolhido foi a cidade de Olímpia, localizada a 430 km da cidade de São Paulo. Escolhi o local para a implantação do aeroporto porque a cidade possui apenas 55 mil habitantes, e segundo os estudos, a mesma vem se destacando em pontos turísticos, recebendo cerca de 3 milhões de turistas ao ano. Aqui fizemos o estudo de relevos, conforme a imagem 1, imagem 2, imagem 3 e imagem 4. O mês com ventos mais fortes em Olímpia acontece em setembro e chega a 14,5. Já a época mais calma chega a 9,8. Slide 9. Esse é o gráfico do estudo do vento de janeiro a dezembro. Slide 10. Aqui temos a direção dos ventos em Olímpia. Slide 11. Fizemos o levantamento dos impactos ambientais negativos, e dentre eles estão a poluição sonora, a poluição atmosférica, a poluição do solo e da água, dentre outros. Contudo, é importante assinalar que, apesar de o termo impacto ser comumente aplicado de maneira pejorativa, ele pode ser positivo ou negativo. De maneira geral, o impacto possui várias características que podem ser observadas na tabela. Aqui no slide 12, segue a tabela que fala dos impactos ambientais. No slide 13, falamos do estudo hidrológico. No slide 14, contém um mapa também do estudo hidrológico. Slide 15, aqui foi realizada a cota de compensação do terreno. No slide 16, fizemos aqui o cálculo da cota de compensação. Chegamos a 3,61 metros. Aqui no slide 17, segue o corte transversal do viaduto. No 18, o corte longitudinal do viaduto. Slide 19, aqui vamos mostrar a cota de compensação, corte de terreno para cálculo de volume, de corte e aterro. Slide 20, corte do terreno, perfil 1, aterro. Slide 21, cálculo área trapézio, perfil 1, aterro. Slide 22 é o corte de terreno, perfil 2, aterro. Slide 23 fala do cálculo da área do trapézio também, do perfil 2. Slide 24, corte de terreno, perfil 3. Slide 25, cálculo da área do trapézio, perfil 3. Slide 26, corte de terreno, perfil 4. E slide 27, cálculo área trapézio do perfil 4. Slide 28. Aqui deu o cálculo total de volume de aterro. Totalizando as áreas que separamos, iremos precisar de 453,25 metros quadrados de aterro. Slide 29. Corte, acostamento de rodovia, com corte e aterro. Slide 31 fala das normas de sarjetas. Slide 32. Rodovia retilínea, com curva e acostamento. Slide 33. Aqui temos a fórmula de inclinação da rodovia e a fórmula de inclinação do acostamento. Slide 34. Dimensionamento das longarinas do viaduto. Slide 35. Corte AA, longarina. Slide 36. Corte BB, longarina. Cálculo de carga móvel, acidental e peso próprio da laje. Slide 38, a carga do tabuleiro, o peso do concreto, peso do pavimento asfáltico, carga total de laje. Slide 39, continuamos aqui com o cálculo da laje, de viga e central. Slide 40, aqui vamos falar dos cálculos do guarda-rodas. Slide 41, aqui mostra uma tabela do critério de classificação das rodovias, que é o projeto executivo do viaduto na cidade de Olímpia, como vocês podem ver pelo projeto. Dando seguimento, slide 43, aqui o corte AA, seção transversal do viaduto. Slide 44, corte BB, seção longitudinal do viaduto. Slide 45 é a planta baixa do viaduto. Slide 46, aqui temos o cálculo da longarina de extremidade. O valor dela é de 65,62 toneladas forças. Aqui no 47 fala também do cálculo da longarina da extremidade. Slide 48, cálculo longarina central, que é de 2.304 toneladas forças.
Slide 49, esse é o cálculo da transversina, e o total deu 115,13 toneladas forças. Continuação com a slide 50, peso das transversinas sobre os pilares. Slide 42, caderno técnico, segundo trimestre, sumário. Slide 53, cálculos e parâmetros da rodovia e curvas. Aqui temos, né, o cálculo do parâmetro da rodovia e curvas, e a transformação do ângulo central em radianos. Slide 54, cálculo de LS mínimo, comprimento e transição, e cálculo de LS máximo. Slide 55, cálculo da tangente total, que segue todos os cálculos. Aqui temos o desenvolvimento da curva tangente e espiral. Aqui vamos falar do cálculo das estacas, né? Tá aqui os cálculos. Continuação aqui do cálculo das estacas, né? Representação das estacas. Dimensões das pistas de pouso e decolagem, como vocês podem ver aqui no slide. Dimensionamento da pista de táxi. Dimensões do pátio das aeronaves. O nosso avião escolhido foi o A320. Aqui tem uma tabela que fala do dimensionamentos dos aeroportos. Aqui tem as dimensões, capacidades e desempenhos do aeroporto. Aqui fala da operação de cabeceira, né? Conforme o desenho abaixo. Aqui fala do Clear Way e do Stop Way. Tabelinha, né? Com os valores de raios mínimos e superelevação. Os valores de raios limites e superelevação, que deu 8%. Aqui o calcular a superelevação recomendada. Aqui a tabelinha da distribuição da superelevação. Transformação LT em estacas. Estacas da curva. Cálculos de distância entre SN e E32. Trecho TS e SC. Desenho do trecho SC e do trecho TS. Superlargura. De acordo com a tabela 57 do DENIT, faz-se necessária a implementação de superlargura na curva do nosso projeto para que a mesma se torne confortável para os motoristas que por ela trafeguem. Superlargura é o cálculo do gabarito devido à trajetória em curva. No desenho a seguir a gente fala sobre o cálculo do deslocamento em curva, veículo tipo comercial rígido. Aqui a gente fala de um cálculo de deslocamento nas curvas, conforme a tabela abaixo. Continuação do cálculo de deslocamento em curva, conforme a tabela. Tabela da largura adicional, folga dinâmica, o total de 0,8 metros e largura total de 8,26 metros. Aqui temos o cálculo de superlargura e chegamos ao resultado de 1,60 metros. Aqui o desenho do projeto das curvas. Aqui o quadro com a tabela de superlargura para o projeto. Pelos impactos gerados com a execução do aeroporto, criamos o plano de ação 5W2H. Nele mostramos as soluções para os impactos negativos, como por exemplo a diminuição da poluição sonora. Aqui segue o projeto da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Continuação do projeto da pista de pouso e decolagem. Aqui segue o projeto planta baixa do aeroporto. Aqui nesse slide iremos mostrar o projeto aeroportuário do primeiro pavimento, planta do primeiro pavimento. Projeto aeroportuário, corte AA. Continuação do projeto aeroportuário, aqui mostraremos o corte BB. Aqui é o estacionamento do aeroporto. Aqui segue a fachada do nosso aeroporto. Aqui a planta do projeto PPD e aeroportuário. A biruta. A biruta é comumente encontrada em aeroportos, aeródromos e helipontos, servindo para indicar o sentido e deslocamento do vento. A presença desse instrumento serve para orientar os pilotos durante as decolagens e aterrissagens das aeronaves. Aqui segue uma ficha técnica do nosso aeroporto. Dimensionamento do aeroporto. Área total 2.782 metros quadrados. Quantidades de voos 12. Dia. Quantidade de pessoas que passaram pelo aeroporto 220 vezes 12 igual a 2.640 pessoas. Dia. Estacionamento com capacidade para 50 veículos. Dimensionamento do saguão de embarque 2,20 por 1,80 igual a 396 metros quadrados. Nosso aeroporto será um aeroporto de uso doméstico. Essa é a tabela do nosso check-in do aeroporto.
E por último aqui a tabela de sanitários masculino e sanitário femininos.